Você acredita que se conhece? Que sabe por que faz o que faz, sente o que sente, escolhe o que escolhe? Michel de Montaigne, um dos pensadores mais agudos da história, diria que você está redondamente enganado, porque, para ele, o ser humano é um mistério principalmente para si mesmo. E a confiança que temos sobre quem somos não passa de um teatro, um papel ensaiado, que decoramos ao longo da vida para não encarar o abismo da incerteza. O grande problema é que vivemos como se fôssemos coerentes, racionais, previsíveis. Mas Montaigne nos convida a ver o oposto, que somos instáveis, contraditórios e profundamente ignorantes sobre nossa própria natureza. Ao escrever seus ensaios, Montaigne se propôs a tarefa mais difícil de todas: observar-se com uma sinceridade brutal, sem máscaras, sem ilusões. Ele se isolou do mundo para investigar a única coisa que realmente poderia conhecer: a si mesmo. Mas quanto mais ele mergulhava em sua mente, mais percebia que a verdadeira essência do ser humano não é a certeza, mas o movimento. Um movimento constante, errante, muitas vezes caótico. Ele via em si mesmo uma oscilação contínua de vontades, desejos e humores, como se fosse feito de vento e não de pedra. E essa é a primeira verdade cruel que ele revela. Você não é uma identidade fixa. Você muda. Suas ideias mudam. Suas emoções mudam. E isso não é um defeito, é a natureza humana. A estabilidade é uma ilusão. A tentativa de se definir de forma rígida é como tentar segurar água com as mãos. Montaigne mostra que a verdadeira sabedoria começa quando você reconhece que não sabe quem é e que talvez nunca saiba. Ele não escreveu para ensinar, mas para entender, para investigar o que significa ser humano, e descobriu que ser humano é, acima de tudo, ser um paradoxo ambulante, mas vivemos cercados por pressões que exigem de nós uma identidade clara. O mundo cobra coerência, segurança, respostas rápidas. Não há espaço para hesitação, para dúvida, para a contradição. Espera-se que sejamos previsíveis, lineares, como máquinas. Só que Montaigne nos convida a fazer o oposto, a habitar a dúvida, a viver no território da incerteza. Ele percebeu que a única forma de se aproximar de uma verdade interior era abrindo mão das certezas exteriores. Era necessário desconfiar de si mesmo, questionar seus próprios pensamentos, seus valores, suas crenças. Essa desconfiança não é uma forma de autossabotagem, mas de lucidez. Porque o maior inimigo do autoconhecimento não é a ignorância, é a arrogância. É achar que já sabemos, que nos entendemos, que somos quem dizemos ser. E aí Montaigne dá outro golpe. Você mente para si mesmo o tempo todo. Mas não mente por maldade, mente por instinto, por hábito, por proteção. Você fabrica justificativas para suas ações, racionaliza seus impulsos, disfarça suas fraquezas com discursos nobres. Montaigne percebe que por trás das nossas decisões mais conscientes há uma selva de impulsos inconscientes, desejos que não entendemos, medos que não admitimos, ambições que negamos. E se formos sinceros, teremos que admitir que a maior parte do que fazemos é movida por forças que não controlamos. Muitas vezes agimos por vaidade, por orgulho ferido, por inveja, mas preferimos acreditar que foi por justiça, por valores, por racionalidade. Montaigne, ao explorar suas próprias contradições, percebe que conhecer-se de verdade exige coragem. Coragem para se ver sem filtros, para encarar a própria mediocridade, para admitir que somos menos virtuosos do que imaginamos, que erramos muito mais do que gostaríamos de admitir, e que às vezes erramos até quando achamos que estamos certos. Por isso ele não escreve como um mestre, mas como um aprendiz. Não tenta convencer, apenas compartilha.
Ele mostra que a filosofia não precisa ser arrogante, distante ou dogmática. Ela pode ser íntima, cotidiana, humilde. Ela começa quando você se pergunta: por que eu fiz isso? Por que senti aquilo? Por que reagi daquela forma? E ao fazer essas perguntas sem pressa, sem respostas prontas, você começa a descer as escadas da sua própria alma. E lá embaixo, onde não há luz nem certeza, talvez você encontre algo mais verdadeiro do que qualquer imagem que projetou para o mundo. Montaigne acreditava que a única honestidade possível era a de quem admite sua própria confusão. Porque o ser humano é múltiplo, contraditório e inconstante, e isso não é um defeito, é uma riqueza. Ele dizia que mesmo o mais sábio dos homens não consegue manter um mesmo humor, um mesmo pensamento, uma mesma crença por muito tempo, e que, portanto, a coerência absoluta é uma ilusão perigosa. Aqueles que se agarram a uma única ideia de si mesmos acabam vivendo como prisioneiros de uma máscara. Já os que aceitam sua mutabilidade se tornam livres. Mas essa liberdade tem um custo. Ela exige que você abandone o conforto da identidade, que pare de tentar se encaixar em rótulos, em personagens, em padrões, que aceite que dentro de você há luz e sombra, coragem e covardia, sabedoria e ignorância. Montaigne foi talvez um dos primeiros a perceber que o verdadeiro conhecimento de si mesmo começa com a aceitação da própria complexidade, e que a paz interior não vem de se entender totalmente, mas de aprender a conviver com o que não se entende. Ele via em cada homem um universo inteiro em movimento. E é justamente por isso que se dedicou a escrever não sobre o mundo, mas sobre o homem. E não sobre o homem em geral, mas sobre si mesmo. Porque entendia que, ao explorar sua alma com honestidade, estaria tocando a alma de todos nós. O que ele sentia, todos sentimos. O que ele temia, todos tememos. O que ele descobria em si mesmo era uma janela para o que há de mais profundo na condição humana. E talvez por isso, séculos depois, seus ensaios ainda ecoem como um espelho, incômodo, mas necessário. Somos estranhos a nós mesmos, e Montaigne nos obriga a encarar esse espelho rachado, onde vemos nossos contornos desfocados, nossas contradições expostas, nossas certezas esfareladas. Mas ele não faz isso para nos humilhar, faz isso para nos libertar, para nos lembrar que não precisamos fingir uma solidez que não temos, que podemos viver com dúvidas, com perguntas, com mudanças, que não é sinal de fraqueza admitir que não sabemos quem somos, é sinal de força. Porque só quem tem coragem de se perder pode realmente se encontrar. A maioria das pessoas vive como se estivesse interpretando um papel, um personagem cuidadosamente construído ao longo dos anos, alimentado por expectativas alheias, valores herdados, traumas não resolvidos e imagens idealizadas de quem deveria ser. Mas o que acontece quando esse personagem começa a ruir? Quando você percebe que aquilo que chama de eu é, na verdade, um amontoado de influências, convenções e repetições automáticas. É nesse momento que a filosofia de Montaigne se torna um remédio amargo, mas necessário. Porque ele não apenas desmascara o falso eu, ele também aponta o caminho para uma forma mais autêntica de viver, ainda que essa autenticidade esteja longe de qualquer ideal romântico. Para Montaigne, conhecer-se é uma tarefa interminável. Você nunca chega a uma versão definitiva de si mesmo. E justamente por isso ele propõe que o autoconhecimento seja uma prática contínua, uma observação constante dos próprios pensamentos, reações, desejos e desvios. Essa prática exige atenção, mas também exige humildade. Porque a todo instante somos tentados a acreditar que já entendemos tudo, que dominamos nosso caráter, que temos autocontrole, que sabemos exatamente o que queremos. Mas basta um instante de raiva,
uma crise, uma decepção para mostrar o contrário. E Montaigne sabia disso. Sabia que a alma humana é como o mar. Parece calma por fora, mas carrega correntes ocultas e tempestades imprevisíveis em seu interior. Por isso ele não acreditava em fórmulas fixas de vida. Ele duvidava de qualquer sistema que prometesse felicidade, sabedoria ou salvação por meio de regras rígidas. Em vez disso, defendia uma ética baseada na flexibilidade, na experiência direta, na adaptação constante. Ele preferia 1000 vezes um homem que errava tentando ser honesto consigo mesmo do que aquele que seguia princípios de forma cega, apenas para parecer virtuoso. Montaigne nos lembra que viver bem não é cumprir um manual, é ajustar a vela todos os dias, conforme o vento muda. E isso só é possível quando se observa com atenção o que se passa dentro de si, sem filtros, sem desculpas, sem pressa. Mas essa tarefa é dolorosa, porque quanto mais fundo você mergulha em si mesmo, mais descobre que carrega contradições difíceis de conciliar. Deseja a liberdade, mas teme a responsabilidade. Busca amor, mas foge da intimidade. Quer respeito, mas age de forma mesquinha. Montaigne não via isso como um fracasso pessoal, mas como a estrutura fundamental da alma humana. Ele entendia que somos feitos de paradoxos e que o autoconhecimento não é o caminho para eliminar essas tensões, mas para reconhecê-las e aprender a viver com elas. A maturidade, para ele, está em aceitar que não somos um bloco sólido, mas uma colcha de retalhos feita de memórias, sensações, desejos e arrependimentos. Ao invés de esconder essas falhas, Montaigne fazia questão de revelá-las. Em seus escritos, admitia sua preguiça, sua vaidade, seus medos irracionais, suas incoerências. Ele se expunha não para chocar, mas para mostrar que é possível viver sem máscaras. E que essa exposição não nos enfraquece, mas nos humaniza, porque ao nos aceitarmos como realmente somos, com tudo de bom e ruim, deixamos de lutar contra a nossa natureza e começamos finalmente a viver com mais leveza. A lucidez vem quando paramos de fingir perfeição e começamos a investigar nossas imperfeições com curiosidade. Esse olhar curioso é fundamental. Montaigne acreditava que deveríamos tratar a nós mesmos como um objeto de estudo, como um campo de investigação permanente. Mas esse estudo não é frio, científico, é íntimo, quase poético. Ele dizia: sou a matéria do meu livro, e isso muda tudo, porque ao escrever sobre si mesmo, ele nos convida a fazermos o mesmo. A escrevermos em pensamento ou papel o livro da nossa própria alma. E esse livro não tem final, não tem conclusão, não tem tese. É um livro feito de perguntas. E quanto mais sinceras forem essas perguntas, mais próximos estaremos de uma vida com sentido. Mas, para fazer essas perguntas com sinceridade, é preciso romper com o orgulho. Romper com a imagem social, com a autoimagem idealizada, com a necessidade de parecer bom, forte, sábio. Montaigne era um nobre, um magistrado, um homem respeitado, mas não se deixava aprisionar por esses títulos. Pelo contrário, usava sua posição como um espelho para questionar ainda mais sua condição humana. Ele sabia que o poder, a fama, o prestígio social não dizem nada sobre quem somos por dentro, e que muitas vezes essas aparências apenas servem para esconder um vazio profundo. Por isso, ele se retirou para sua torre, não como um eremita, mas como um observador. Alguém disposto a investigar com rigor e delicadeza aquilo que todos temos, mas poucos ousam olhar: nossa própria alma. Ao fazer isso, ele identificou que grande parte dos nossos sofrimentos vem da tentativa de controlar aquilo que está fora, quando, na verdade, quase nada está sob nosso controle. As opiniões alheias, os eventos do mundo, as mudanças da sorte, tudo escapa das nossas mãos.
Mas há uma coisa que está ao nosso alcance, e essa coisa é a maneira como lidamos com nós mesmos, como interpretamos os fatos, como reagimos às emoções, como olhamos para nossas falhas. E é aí que o verdadeiro poder reside, não em dominar o mundo, mas em tornar-se um amigo íntimo de si mesmo. E ser amigo de si mesmo não é se bajular, se proteger de críticas ou se isentar de responsabilidade. É justamente o contrário. É ter coragem de olhar nos próprios olhos e dizer: aqui você errou, aqui você foi fraco, aqui você foi mesquinho, mas tudo bem, isso faz parte de quem você é. Essa aceitação profunda é o solo fértil da transformação. Porque só quando aceitamos nossas falhas é que podemos mudá-las de forma genuína. Caso contrário, a mudança será sempre superficial, sempre performática, sempre voltada para agradar os outros. Montaigne nos oferece uma liberdade rara, a liberdade de não ter que ser nada além de quem somos, em nossa instabilidade, em nossa fragilidade, em nossa complexidade. Ele nos convida a parar de buscar um ideal inalcançável de perfeição e a começar a viver a realidade do nosso ser em constante construção. E essa proposta é profundamente subversiva, porque vai contra tudo que o mundo moderno exige. Vivemos em uma cultura de performance, de produtividade, de imagem, mas Montaigne nos propõe algo completamente diferente. Uma cultura da interioridade, da contemplação, da sinceridade. Ele nos mostra que, muitas vezes, o mais difícil não é viver com os outros, é viver consigo mesmo. É conseguir suportar o silêncio da alma, a solidão da consciência, o confronto com os próprios pensamentos, e que essa dificuldade só pode ser vencida com o hábito de voltar-se para dentro, não de forma egoísta, mas de forma lúcida, porque só quem se conhece de verdade pode agir com mais sabedoria no mundo. Só quem entende seus próprios impulsos pode perdoar os erros dos outros. Só quem reconhece sua própria sombra pode caminhar com mais compaixão e menos julgamento. A filosofia de Montaigne não oferece respostas prontas. Ela não nos entrega um mapa com o caminho traçado. Em vez disso, ela nos entrega uma bússola, um instrumento interior que aponta na direção da sinceridade. Uma sinceridade radical, desconfortável, mas libertadora. Ele nos ensina que o mais importante não é alcançar um destino, mas caminhar com consciência. E que cada passo dado em direção ao autoconhecimento, por menor que seja, já é uma vitória contra a ignorância que nos governa por dentro. A cada linha dos ensaios, Montaigne parece sussurrar: não tenha medo de se ver. Não tenha medo de se contradizer. Não tenha medo de mudar. Porque viver, afinal, é isso. Um movimento contínuo de descoberta, de queda, de reinvenção. E talvez, no fim das contas, conhecer-se de verdade não seja alcançar uma resposta definitiva, mas aprender a fazer as perguntas certas, com coragem, com humildade, com paciência. Michel de Montaigne nunca prometeu salvação, iluminação ou certeza. O que ele oferece é mais desconcertante. A ideia de que viver bem exige que aprendamos a conviver com a nossa ignorância, que sejamos, ao mesmo tempo, sujeitos da experiência e objeto de investigação, que sejamos estudantes da nossa própria alma, mesmo que ela se recuse a caber em definições. Isso é o que ele chama de sabedoria prática. Não uma sabedoria que se exibe em frases de efeito ou em grandes discursos, mas uma sabedoria íntima, construída no silêncio da observação, nas pequenas decisões do dia a dia, na coragem de olhar para si mesmo sem adornos. Ao longo de sua obra, Montaigne reafirma que não há nada mais difícil do que sermos honestos conosco, porque a mentira mais perigosa é aquela que contamos a nós mesmos. Justificamos nossos erros com boas intenções, distorcemos o passado para parecer melhores do que fomos. Selecionamos memórias que sustentem a imagem que queremos projetar. Mas, por trás de tudo isso,
Há uma verdade que se recusa a desaparecer, a de que somos seres falhos, incompletos, em construção. Montaigne não nos oferece consolo, ele oferece espelhos. E espelhos não confortam, espelhos revelam. Revelam, por exemplo, que grande parte da nossa angústia vem da tentativa de nos encaixarmos em padrões irreais. Padrões de sucesso, beleza, inteligência, força, moralidade. Mas o ser humano, para Montaigne, não é um ideal a ser atingido, é um processo a ser vivido. E esse processo inclui erros, recaídas, confusão. Ele via na própria imperfeição um convite à humildade. E é essa humildade que nos permite não apenas aceitar nossos limites, mas também respeitar os limites dos outros, porque quanto mais consciência temos das nossas falhas, menos necessidade temos de julgar ou controlar os demais. A empatia nasce da autocompreensão. O perdão nasce do reconhecimento da própria vulnerabilidade. E no centro de tudo isso está o tempo. Montaigne escreve como alguém que aprendeu a respeitar o ritmo das coisas. Ele não tem pressa de entender tudo, nem ansiedade de ser alguém. Pelo contrário, defende uma vida simples, desacelerada, cheia de pausas. Uma vida onde a reflexão tem espaço, onde o silêncio é bem-vindo, onde o tédio não é um problema, mas uma oportunidade de escuta interior. Ele sabia que a pressa é inimiga da lucidez e que quem vive sempre correndo atrás de metas externas acaba se perdendo de si mesmo. Por isso, ele nos ensina a desacelerar, a olhar ao redor, a saborear o momento. Porque é no cotidiano, no ordinário, que os mistérios mais profundos da alma se revelam. Essa visão do cotidiano como território filosófico é uma das maiores contribuições de Montaigne. Para ele, tudo pode ser objeto de reflexão. O sono, a comida, o medo da morte, a relação com os pais, o envelhecimento, o corpo, os costumes locais. Ele nos mostra que não precisamos de grandes eventos para filosofar. Basta estarmos vivos e atentos. Basta termos a coragem de transformar a vida em matéria de pensamento. E isso, mais do que qualquer sistema fechado, é o verdadeiro espírito da filosofia. Um espírito que questiona, que observa, que não se contenta com o superficial. Mas, se há um tema que atravessa todos os ensaios, é o da morte. Montaigne acreditava que aprender a morrer era aprender a viver. Porque o medo da morte, quando mal compreendido, paralisa. Nos faz correr atrás de distrações, de prazeres vazios, de conquistas que mascaram a angústia de saber que tudo acaba. Mas quando olhamos a morte de frente, sem horror nem negação, descobrimos algo precioso, que o tempo é finito e por isso sagrado, que cada instante vivido com atenção é uma forma de eternidade, que viver bem não é prolongar os dias, mas preenchê-los de presença, e essa presença só é possível quando nos libertamos das mentiras que contamos a nós mesmos, quando abandonamos o personagem e aceitamos viver com a alma nua, sem tantos adornos. Montaigne não quer que sejamos santos, nem sábios, nem heróis. Quer apenas que sejamos humanos, e intensamente humanos, com todas as nossas contradições, medos, desejos e dúvidas. Ele entende que a autenticidade não é um estado a ser atingido, mas uma prática diária de escuta interior. Uma escuta que nos permite distinguir o que vem de nós e o que foi imposto pelos outros, o que é nosso e o que apenas repetimos por inércia. E nessa escuta, percebemos que muitas vezes não vivemos como gostaríamos. Seguimos roteiros alheios, fazemos escolhas para agradar, reprimimos desejos por medo de julgamento. Mantemos relações que nos esvaziam. Montaigne nos convida a fazer um inventário da nossa vida, o que de fato é nosso. Quais ideias carregamos sem questionar? Quais sonhos são genuínos e quais são herdados? Quais hábitos nos fazem bem e quais apenas nos distraem da dor de existir?
Esse tipo de reflexão não traz respostas fáceis, mas traz uma revolução silenciosa, uma mudança de dentro para fora. E talvez essa seja a grande virtude de Montaigne. Ele não nos ensina o que pensar, mas como pensar. Nos liberta da obsessão por respostas e nos convida a cultivar boas perguntas. Nos mostra que a inteligência não está em parecer certo, mas em duvidar com honestidade. Que o verdadeiro conhecimento de si não nasce do orgulho, mas da vulnerabilidade. Que a sabedoria não é uma medalha, mas uma postura de abertura, de escuta, de curiosidade diante da própria alma. Ele sabia que essa jornada é solitária. Ninguém pode se conhecer por você. Ninguém pode olhar dentro de você e dizer quem você é. Por isso ele escreve para provocar, para desinstalar, para fazer você pensar e repensar. Porque ele sabe que o maior obstáculo à transformação não é a ignorância, mas o hábito. Nos acostumamos a ser quem somos, mesmo que isso nos machuque. Defendemos nossa identidade como se fosse uma fortaleza, mesmo quando ela já está em ruínas. Montaigne nos diz: solte, questione, recomece, porque viver bem é estar disposto a morrer e renascer muitas vezes dentro da mesma existência. Essa visão tem um poder imenso, porque nos liberta da ideia de que precisamos ser consistentes o tempo todo. Nos autoriza a mudar de opinião, a rever nossas decisões, a admitir erros. Nos dá a coragem de sair de relações tóxicas, de abandonar ideias ultrapassadas, de escolher caminhos diferentes. Tudo isso, claro, exige esforço, exige desconstrução, mas também abre espaço para algo muito maior. A possibilidade de uma vida que faça sentido, uma vida que não seja apenas uma repetição do que esperam de nós, mas a expressão mais honesta do que somos, ou do que estamos tentando ser. E mesmo que esse ser nunca se revele por completo, mesmo que a alma permaneça em parte um mistério indecifrável, Montaigne nos mostra que vale a pena tentar. Vale a pena sentar-se em silêncio, olhar para dentro, escrever algumas linhas, caminhar com pensamentos soltos. Vale a pena parar de fingir que sabemos e começar a descobrir o que de fato sentimos. Porque é nesse gesto de olhar com sinceridade para si mesmo que começa a verdadeira liberdade. Uma liberdade que não está em fazer tudo o que se quer, mas em conhecer o que realmente se quer. E mais ainda, em conhecer quem é esse eu que deseja, que sente, que vive. No fundo, Montaigne nos convida a viver de forma mais leve, mais presente, mais íntima, sem tanto peso da imagem, da performance, da perfeição. Ele nos mostra que o verdadeiro trabalho da vida é aprender a ser quem somos, e que esse trabalho nunca termina, porque o ser humano não é um ponto final, mas uma vírgula em constante movimento. E tudo bem que seja assim, tudo bem não ter todas as respostas, tudo bem mudar de ideia, tudo bem não se conhecer por completo, porque o valor da vida não está em controlar, mas em compreender, não está em vencer, mas em viver com verdade. Talvez, ao fim dessa longa estrada de reflexão, descobrimos que o mais importante não é sermos alguém, mas sermos sinceros com o que somos agora. Com todas as nossas falhas, com todas as nossas virtudes, com tudo aquilo que ainda não conseguimos entender. E que essa sinceridade, mais do que qualquer virtude, é o primeiro passo para uma vida com sentido.